Sendo agora totalmente hipócrita com o meu primeiro vídeo, eu decidi criar um roteiro pra esse. Apesar de ficar menos do meu jeitão, é melhor quando se trata de alguns temas mais complicados, porque eu divago pra cacete. Vamos falar de um negócio, vamos falar de outro, papapá. Então de vez em quando eu vou tá falando aqui, pausar, olhar pro roteiro, ler tudo bonitinho, voltar e tentar repetir tudo bonitinho. Então vai ter alguns cortes no vídeo. No outro já teve, mas poucos. Agora é provável que vai ter muitos. Enfim, eu tava organizando as minhas poesias, os meus escritos ao longo desses anos, e eu percebi uma coisa esquisita. Eu tô falando sobre as mesmas coisas faz pelo menos uns 2 anos. Eu tô pensando as mesmas coisas faz pelo menos uns 2 anos. É como se os meus escritos de agora fossem versões um pouco mais trabalhadas dos meus escritos de antigamente. Como se tudo tivesse se repetindo num ciclo. Todo dia eu tô pensando basicamente as mesmas coisas, só que cada dia eu acho que é um negócio diferente. E olha que louco, e isso aqui que eu tô falando agora, parece que eu já percebi isso diversas vezes ao longo desses 2 anos. Isso aí faz eu pensar, será que eu sou o pensamento? O que sou eu? Porque olha que louco, se você parar pra prestar atenção em você mesmo pensando, você vai perceber 2 coisas. Claro, você pode perceber mais, mas você vai perceber 2 coisas. A primeira é que, como eu disse, os pensamentos vão se repetindo ao longo dos dias. E a segunda é que tem uma partezinha que está ouvindo esses pensamentos. O teu eu não é os pensamentos. Os pensamentos são só impulsos desgovernados de um cérebro que fica mandando elétron. Só que tem uma coisa louca. Que a gente tá o tempo todo tão absorto, tão imerso nesses pensamentos, prestando atenção neles, focando neles, que a gente se confunde com eles. A gente não é o pensamento. Eu tava vendo um cara no TikTok que ele tava falando justamente essa brisa, de que a gente não é o pensamento. A gente é esse senso de presença. A gente é essa partezinha que tá ouvindo o pensamento. E ele propôs um exercício, que é o de você. Quando você estiver sozinho, você olha pro nada e fala: quem sou eu? Você fala em voz alta. Quem sou eu? Qualquer resposta que a tua mente tentar te dar é inválida. Não é isso que a gente está buscando aqui. Você vai perguntar: quem sou eu? Ficar quieto e sentir. Não tem nenhum pensamento. Sentir a vida. Sentir que não tem mais nenhuma barreira entre você e o todo. Louco. Enfim, e falando sobre ser e não ser, eu acho que cabe aqui uma explicação, da minha maneira, do que é o existencialismo. O existencialismo é uma vertente filosófica que diz que a existência precede a essência. As coisas não são boas, más, positivas ou negativas. As coisas primeiro são. E depois a gente coloca atributos a elas. A gente atribui significado a elas. Coloca elas em pequenas caixinhas mentais que a gente mesmo cria. Vou te dar um exemplo. Um exemplo bem palpável, na verdade. Que cor que é isso aqui? Ah, Lucas, isso aqui é da cor marrom. Errado. Erradíssimo. Isso aqui, porque olha como a cor funciona. Diversas ondas de diversos comprimentos diferentes que estão aí ao redor passam aqui, mas somente uma onda de um comprimento específico é refletida, ou seja, não entra na cadeira, é refletida e bate na nossa retina, nos nossos olhos. E esse comprimento de onda específico, quando entra no nosso olho, faz a gente ver a cor marrom. Ou seja, isso aqui é tudo menos marrom. Isso aqui é tudo menos marrom. Por exemplo, outro exemplo. Toca essa cadeira. O que você sente? Ah, Lucas, eu sinto a cadeira. Errado, você não sente a cadeira. Você sente a deformação do teu dedo relando a cadeira. Você sente você mesmo. Você sente o seu dedo sendo deformado.
O que eu quis dizer com essas coisas é que a gente não entra em contato com o mundo exterior de verdade. A gente não entra em contato com a coisa em si. A gente não chega na realidade. O máximo que a gente pode chegar é numa interpretação que o nosso cérebro faz sobre o que está aqui fora. Mas nunca no que está aqui fora em si, na realidade concreta. Mas a gente vai além. A gente não só julga conseguir sentir a cadeira como ela é, a gente consegue julgar a cadeira como boa ou má. Claro, não a porra da cadeira em específico. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas a cadeira em si, ela é estéril, desprovida de significado, desprovida de uma essência. É tipo um copo vazio que a gente preenche com as nossas crenças e as nossas idiosincrasias. Sendo assim, a essência é algo postulado por nós. É um aglomerado de experiências interpretadas que tentam chegar numa verdade que defina o ser. Mas esse é o máximo que dá para chegar, definir, e não compreender a realidade em sua totalidade. Definir o ser não é ser. Algo só pode ser definido a partir do momento em que ele acaba. Quando a gente tem um panorama geral de tudo. Porque enquanto ele não acabou, não dá para definir. Porque enquanto ele não acabou, ele ainda pode vir a ser outras coisas. E algo só pode ser definido no momento em que ele não pode ser mais nada. A gente não é. A gente está sendo. A gente é o constante porvir, o constante vir a ser. Um monte de metamorfoses que vão acontecendo ao longo de cada instante, de cada segundo. Inclusive sobre isso eu vou ler uma anotação que eu... Tá no PC, mas é de um livro, chama A Náusea, do Sartre. Eu não li ele inteiro, mas já dá pra falar alguma coisa sobre. O protagonista começa a sentir uma grande náusea, um desconforto sem nome, um constante estranhamento com as coisas ao seu redor. Essa náusea é dada pela realização de que a existência precede a essência e de que esta apenas mascara a nudez da existência em si. À sua volta estão coisas fabricadas pelo homem e para o homem, ou seja, coisas criadas a partir de uma ideia, uma essência pré-definida, um propósito. Isso faz com que a gente confunda essa realidade fabricada com nós mesmos, fazendo com que a gente pense ter também um objetivo pré-determinado, uma essência pré-definida. O copo foi feito para segurar, o estojo para guardar o lápis. E eu? Qual que é o meu propósito? E qualquer resposta que eu tente arriscar não passará de uma resposta fabricada, atribuída por mim. Pois primeiro eu existo e logo eu penso. Uhul! Câncer é muito foda! Sem um propósito ou essência pré-definida, não tem nenhum parâmetro que me impeça ou que eu tenha que me basear para tomar minhas atitudes. Sabe? Não tem aquela história do eu sou uma pessoa boa que fez coisas ruins. Não. Você vai fazendo, pensando. Você existe, vai fazendo, pensando, agindo. E isso vai definindo quem você é. Isso vai sendo aglomerado na tua experiência, que é a vida. Porque eu não sou algo, mas eu tô sendo. Minha história é um livro que ainda está sendo escrito. Eu tô condenado a ser livre, porque o que eu faço só depende de mim. Só que tem uma ressalva importante. Não tem como negar que certas condições, que certas pessoas nascem em condições diferentes. Não dá pra negar que a diferença entre classes interfira nas minhas possibilidades de agir perante ao mundo. Porque primeiro o ser existe, depois ele se define. Primeiro o ser existe, depois ele cria história. Para criar história, ele tem que estar vivo. E para estar vivo, ele precisa comer, ele precisa trabalhar. Ele precisa estar inscrito no sistema em que a gente vive atualmente, que é o capitalismo. E nesse sistema, as desigualdades estão sistematizadas, de modo que o jogo não funciona da mesma maneira para todo mundo.
E em um futuro vídeo eu posso estar falando sobre como que essa relação com o sistema faz com que muitas de nossas escolhas sejam limitadas, ou pelo menos para um bom grupo de pessoas, um gigantesco grupo de pessoas. Mas o que eu quero estar dizendo é simplesmente que em cada vida, não importa de qual âmbito que ela esteja, vão ser postas decisões na sua frente. E você vai ter que escolher. E você pode escolher. E você vai escolher. Porque você está condenado a poder escolher. Você está condenado a ser livre. Porque você está condenado a ter que tomar decisões.